Olá, meu nome é Márcia Barros e esse é mais um Cognitivamente. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto denso, um assunto difícil de ser falado, mas muito necessário. Eu vou falar sobre violência doméstica e as suas consequências. Esse podcast é em homenagem a uma pessoa muito especial, o nome dela é Manuela, e ela me pediu pessoalmente para falar sobre esse assunto hoje. Então, Manuela, esse podcast é uma homenagem a você, eu espero cumprir a missão. Vamos lá, vamos começar. Primeiro eu vou começar a falar sobre alguns dados estatísticos. Eu peguei como base o IBGE e uma pesquisa já de 2020 para 2021, então tem pouco tempo. Essas análises, claro, são a nível nacional, são do Brasil. E segundo o IBGE, as estatísticas de gênero e distribuição dos homicídios por local de ocorrência, 30,4% dos homicídios e violências que acontecem contra a mulher são dentro das suas residências, em comparação aos homens, que é 11,2%. Então, as mulheres morrem mais dentro de casa em comparação aos homens. Então, também, segundo essa análise, em comparação a alguns anos atrás, hoje em dia as mulheres morrem mais dentro de casa e sofrem mais violência dentro das suas residências. Antigamente, alguns anos atrás, as mulheres sofriam mais violência, mais homicídios nas ruas. Então, isso quer dizer que as mulheres estão sofrendo mais violência dentro do seu seio familiar, com seus cônjuges, ou com seus namorados, ou com seus companheiros. Existem variadas formas de violência contra a mulher. Eu vou citar algumas aqui e explicar cada uma delas. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda a sua integridade ou saúde corporal. Chutes, tapas, empurrões, forçar ao sexo. Enfim, qualquer tipo de violência que agrida fisicamente a mulher. Violência psicológica, entendida como qualquer conduta que leve e cause dano emocional e diminuição da autoestima da mulher. Dentro da violência psicológica também entra tudo que perturba o pleno desenvolvimento ou que visa em degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição, insulto, chantagem, exploração, limitação do direito de ir e vir da mulher. Violência sexual, entendida como qualquer conduta que constranja a presenciar, manter ou a participar de relações sexuais não desejadas mediante ameaça e intimidação. Violência patrimonial, entendida como qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos. Dentro da violência patrimonial também entram perdas de seus instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens e valores. Violência moral, qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria contra a mulher. Infelizmente, por mais que a gente esteja em 2021, muitas mulheres desconhecem seus direitos e desconhecem que essas leis existam. Então, a desinformação, ela pode matar. Ela pode levar a mulher a permanecer no estado de violência física e psicológica por muitos anos. E a gente vai falar sobre isso agora. A área da psicologia foi de extrema importância para o reconhecimento dessas violências, tanto violência física quanto violência psicológica. Violência psicológica é um termo mais moderno, porque há uns anos atrás as mulheres sofriam violência emocional, sofriam esses danos psicológicos, mas isso não era falado, porque enquanto não se tinha uma agressão física, isso não era levado em consideração. Mas ainda bem que isso tem mudado. E tanto a violência física quanto a psicológica, elas geram problemas emocionais da mesma forma. Então, ambas são disparadores de suicídio, podem levar a estados de depressão, a estados de ansiedade, a fobias, transtorno do estresse pós-traumático, enfim.
podem levar a vários tipos de transtornos mentais, e ambos precisam e necessitam de tratamento psicológico para a pessoa poder recomeçar a vida dela. Então, vou dar um exemplo. Tem muitas mulheres que chegam na terapia, começam o processo de terapia e começam a falar assim, né, sobre os seus ex-esposos ou ex-companheiros. Ele sempre me ameaçou, sempre disse que ia me bater, ou sempre disse que estava com vontade de me bater, mas ele nunca me bateu, nunca aconteceu. Então fica no ar uma ideia de que a pessoa que ameaça nunca vai bater, ou então que a pessoa que faz chantagem, ou que humilha, ou que explora, ou que isola essa mulher dos amigos, ou que impede ela de fazer atividades como, por exemplo, ir passear, ou ir à casa de um familiar, ou ir trabalhar, enfim. Fica dando a impressão que esse companheiro que faz isso não é tão ruim assim, que ele pode ser... ele não pode ser enquadrado dentro da categoria de agressor. E isso não é verdade. Primeiro porque, em muitos casos, ele pode ameaçar e realmente pode concretizar, pode chegar um dia que ele pode startar uma atitude de violência em relação a essa mulher. E segundo, que se ele ameaçou a vida inteira ela, ou durante muitos anos, ele é um agressor sim. Ele fez com que ela sofresse violência psicológica e sofresse ameaça de ter uma violência física. Então, ele entra nesse enquadramento perfeitamente. Então, mediante essa situação, é o cenário perfeito entre aspas, né, a gente coloca assim, para acontecer o famoso relacionamento abusivo, que tem viralizado na internet, muitas páginas de psicologia falam sobre esse assunto hoje em dia, porque fica a ideia de que a mulher vai consertar o parceiro, de que a culpa é dela, que ele faz isso também, essa chantagem de que a culpa é dela, ela que tem que manter o relacionamento, ela que tem que consertar os erros dele, ela que está provocando a situação, enfim, fica esse encargo dentro do relacionamento, em cima da mulher, onde essa situação pode se arrastar durante anos, principalmente se a violência for psicológica, que é uma violência mais sutil e mais difícil da mulher reconhecer. Vale ressaltar que a violência doméstica ela acontece em qualquer classe social, então existe evidências, né, e até estatísticas apontando para alguns grupos, mas ela pode acontecer em qualquer classe social, e o papel da família é muito importante para o reconhecimento dessa violência. Porém, às vezes, pelo menos o que eu observo, é que quanto mais alta a classe social, parece que fica mais complicado da mulher se colocar como vítima de violência. Então, as famílias, infelizmente, não todas, é claro, mas acabam tendo um papel omisso dentro dessa situação e às vezes acompanham essa mulher, esse casamento, esse relacionamento, veem que essa pessoa está apanhando, está passando por humilhação, está sofrendo e ninguém se posiciona, ninguém estende a mão para ajudar. Então, cria uma situação bem mais complicada para ela e ela não consegue sair disso. Dentro desse cenário doméstico, toda a família é sobrecarregada, toda a família sofre com essa situação. E as consequências também recaem sobre as crianças. Então, muitos problemas emocionais acabam acontecendo com as crianças que assistem ao longo dos anos, o pai batendo na mãe, enfim, situações de violência dentro das suas residências. Os mais comuns são dificuldade de aprendizagem, dificuldade de concentração, medo, pânico, insegurança, sentimentos de culpa, ansiedade, baixa autoestima, depressão, uso de álcool e drogas e fugas de casa. Existe uma relação muito forte entre a dependência química, o uso de álcool e drogas e a violência doméstica. A gente pode comprovar isso na literatura científica, muitos artigos, muitos livros falando sobre isso, e também quem trabalha com esse grupo presta atendimento psicológico a mulheres vítimas de violência,
percebe muito isso no relato delas. Meu marido saiu, bebeu muito, quando voltou para casa me bateu. Meu namorado, eu estava numa festa, bebeu muito e no meio do caminho me bateu. Quando cheguei em casa, aconteceu uma violência. Enfim, é bem comum isso. E aqui eu faço um paralelo com o podcast que eu fiz sobre emoções masculinas. Homem e Suas Emoções é o nome do podcast, quem quiser pode dar uma olhada, onde eu falo sobre isso, bato muito nessa tecla, que o homem, infelizmente, hoje em dia já tem mudado um pouco, mas ainda é um traço de comportamento masculino, tem muita dificuldade de falar sobre suas emoções, muita dificuldade de colocar para fora o que sente, e acaba descontando, entre aspas, né, usando o álcool, a droga, enfim, como catalisador dos seus problemas emocionais. E isso é um cenário que dificulta muito as questões familiares, dificulta os relacionamentos, traz problemas com violência, enfim, é um cenário bem complicado que acaba pesando nessa questão da violência doméstica, e a gente entende que é um problema social, claro, enfim, é um problema que está em toda a sociedade, não só no Brasil, mas está em todo o mundo, mas que é bom a gente se ligar e a gente procurar tratamento. Muitos homens, quando chegam nos consultórios, falam, eu não consigo falar sobre uma coisa que aconteceu no meu passado, e aí eu vou pro bar. É muito comum a gente escutar isso. Então, as mulheres acabam sofrendo as consequências dessas atitudes. Durante a pandemia, desde que começou a pandemia, do ano passado para cá, os indicadores de violência doméstica aumentaram muito. E quem está dentro da área da psicologia percebeu bastante isso, mas as notícias vinculadas na mídia também ressaltaram isso. E por que isso aconteceu? Então acaba aqui a gente, fazer uma reflexão. Será que foi por causa do isolamento que aconteceu mais violência? Pode ser. Por causa da pandemia, as pessoas foram obrigadas a ficar em casa e aí a situação acabou pesando? Pode ser. Mas será que essas mulheres, essas famílias já não tinham esse traço de conduta? Será que já não acontecia uma violência ali, velada ou então exposta? Muito provavelmente já acontecia. E a situação ficou insuportável na pandemia, o que levou também a várias ocorrências de divórcio. Então, muitas pessoas se perguntam, hoje em dia, existe leis pelas mulheres, a sociedade avançou, os movimentos sociais estão aí com os direitos das mulheres, todo mundo agora tem mais informação, a mulher não é obrigada a casar, casa se quiser, então por que as mulheres ainda se colocam dentro dessa situação? Então, a gente pode pensar, e isso é muito comum na clínica, nos atendimentos psicológicos, que no relato dessas mulheres existe muito medo. Medo da exposição, medo de serem julgadas, medo do que os familiares vão dizer, medo do futuro, medo de não conseguir ter um outro companheiro, a sua autoestima está muito sobrecarregada, está muito arrasada, medo de não conseguir se sustentar. Existem ainda mulheres que dependem financeiramente do marido, medo de criar seus filhos sozinhas, enfim, várias questões emocionais que pesam muito na hora de decidir largar esse relacionamento, mesmo ele sendo ruim, né, aos nossos olhos, e com certeza é ruim, para ela, mas ela naquele momento não consegue enxergar, porque também existe um paralelo de dependência emocional dentro dessa relação, que faz com que essa mulher enxergue esse relacionamento como tendo algum ganho. Então ela não consegue se libertar dele. Vai ser um processo até ela conseguir entender que ela pode sim caminhar sozinha e que ela pode viver outras coisas, que ela pode ser feliz com outras pessoas, ter novos sonhos e ter novos objetivos. E o que a gente pode fazer para ajudar?
sendo cidadão, ou então simplesmente uma pessoa que está observando a situação, ou então até uma pessoa que conhece alguém que está realmente lidando com esse tipo de circunstância. O que essa mulher precisa é de uma rede de apoio, uma rede de suporte, para ela reconstruir a vida dela, reconstruir sua autoestima e principalmente reconstruir sua saúde mental. Então aqui eu vou falar de alguns lugares, instituições que podem ajudar a mulher nesse processo. E é muito legal o trabalho que essas instituições, enfim, ONGs e locais fazem em relação a vítimas de violência doméstica. Então, existe o Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher. Existe uma casa, um abrigo, a Casa Viva Cora Coralina, que faz atendimento a mulheres vítimas de violência. Presta serviços de atenção integral a essa população, assistência social, de educação e de saúde. O endereço desse local é Rua Maria Eugênia, 138, fica no Maitá, no Rio de Janeiro. Existem as delegacias da mulher, que estão em todo o Rio de Janeiro. Existe o MADA, é um grupo de apoio a mulheres, que se chama Mulheres que Amam Demais, que trata a dependência emocional, que trata sobre relacionamento abusivo, destrutivos. E o endereço na internet é grupomadabrasil.com.br. Existe também o CEDM, Conselho Estadual do Direito da Mulher, no Rio de Janeiro, que são equipamentos de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar. Fica no centro da cidade, na Rua Regente Feijó, número 15. Tem também a Casa das Mulheres da Maré, que o endereço na internet é redesdamaré.org.br, que também é um lugar que trata enfrentamento das violências em relação à violência doméstica, à violência psicológica, presta atendimento sociojurídico e atendimento psicológico à mulher. É bom ressaltar que tanto a violência física quanto a psicológica agrava as condições de saúde mental da mulher. Então, quanto antes procurar ajuda, é melhor. E o principal, o que cabe a nós, como sociedade, é não julgar, é ajudar essa pessoa para ela poder sair dessa situação e não voltar nunca mais para ela. Muito obrigada por me ouvirem, espero ter ajudado de alguma forma. Vocês podem me seguir nas minhas redes sociais, minha página é psicologamarciabarros.com.br e meu Instagram é psicologamarciabarros. Até o próximo podcast. Bye, bye.